A China está procurando isentar produtos de necessidades importantes para o seu mercado, para a sua indústria. Ou seja, ela está fazendo um recuo estratégico importante também. Ah, professor, quando você fala dos Estados Unidos, você está falando que recuou, que arregou. Agora, quando você fala da China, você está falando de recuo estratégico. Não é não, gente. Dos dois lados são recuos estratégicos. A única diferença que a gente tem aqui é que o Trump não assume que com esse processo de guerra tarifária, as coisas não ficam bem para nenhum lado. A China já assume, ela fala, guerra tarifária não faz ninguém vencer. Então, assim, ela não anunciou quais seriam esses produtos, mas seriam produtos aí com uma lista de mais de 100 produtos de necessidades importantes para a China, que a China não consegue achar em outros lugares, que ela não consegue produzir. Então é normal você ter que fazer isso. Então, assim, ela está fazendo esse recuo. Mas por que ela está fazendo esse... Não é um recuo, mas por que ela está fazendo essa isenção? Procurando que ainda não foram informados quais produtos são, tá? Você tem uma lista que circulou lá na China, mas, assim, ainda não é... Foi de forma muito rápida, ainda são rumores. Quais seriam esses produtos? Desculpem, por que ela estaria fazendo isso? A partir da onde? A partir dos momentos em que Trump ele andou recuando, isentando, né, promovendo isenção para alguns produtos chineses, que a gente falou aqui, inclusive, de eletrônicos, vocês lembram disso? E também por conta dos rumores que eu falei aqui recentemente para vocês, que o Donald Trump tem rumores aí de que ele vai recuar também nas taxas em pelo menos 50%. Inicialmente a Casa Branca informou isso, mas o Donald Trump ele não veio ainda a público falar. O que ele veio a público falar foi contar outra mentira, fazer outra falácia. E aí ontem o Trump ele em entrevista disse que os chineses estão em contato com ele. Ele falou assim numa entrevista: acabei de conversar aqui com os representantes chineses e eles querem negociar. Aí foram lá para a China e falaram assim: vocês negociaram, procuraram o Donald Trump? E os chineses falaram: não, a gente não procurou, não tem nenhum tipo de negociação. Acontece que esse tipo, as tarifas, elas já começam a dar esse sinal de que vão fraquejar, que vão cair, principalmente não no diálogo entre China e Estados Unidos. Aí parece que tem uma barreira que não é intransponível, mas existe uma barreira ainda desse diálogo. O que está acontecendo é um país aqui tem um rumor de que vai baixar a tarifa e de que já está isentando produtos e de que não vai dar conta, aí o outro fala, pô, estão reagindo do lado de lá, a gente faz isso aqui. Aí esse aqui vai do lado de cá e começa também a fazer isso, sem um diálogo específico. Esses produtos, né, por exemplo, dá um exemplo para vocês, que não é só produto dos Estados Unidos, tá? Então, a China está tentando isentar tarifas de produtos que ela não fabrica, e ela não tem condições de fabricar. Então, por exemplo, a Safran, que é uma empresa direcionada a motores para aeronaves, foi informada que os seus produtos, seus motores seriam isentos para entrarem na China. Então, a China também o pessoal tem falado sobre alguns medicamentos também, principalmente da AstraZeneca, e esses produtos eles giram em torno desde remédios, vacinas, produtos químicos, motores, né, motores a jato e por aí vai. Então, o que a gente tem aqui para fazer uma analogia, porque tem gente que não gosta que faça analogias, mas eu vou fazer. Sabe aquela briga dos amigos, que não são amigos aí nesse caso, né? Mas que brigam, mas tem que voltar a conversar por uma questão política. Mas eles não voltam a ser amigos, fica ali, não, tá, te dou isso, você dá isso, você dá isso. Um sabe que não dá para ficar sem o outro. É isso que está acontecendo. Então a China, ela vai isentando daqui, na verdade você tem esses rumores, e só que do lado dos Estados Unidos a questão é muito mais avançada no sentido do discurso otimista, assim, de falar assim, eles estão nos procurando. E a China fala que não, a gente não está procurando eles, né? Então, assim, ainda o que a gente está esperando, e talvez isso não aconteça, tão cedo pelo menos, é a quebra dessa barreira, sabe, desse muro entre os dois países, entre os dois representantes, para um diálogo. Tá? A quebra, porque você está baixando de cá, está baixando de lá, mas ainda não teve essa quebra desse muro, sabe? Falar assim, ó, vamos conversar diretamente com vocês. Isso ainda não aconteceu,
Tá? Isso de fato ainda não aconteceu. A única diferença mesmo, então, é essa que eu falei para vocês. O Trump fala que a China procura, a China fala que não procuramos não. O Trump fala que dá para viver sem os produtos chineses, mas na prática não é isso que está acontecendo, está tendo que isentar produtos. E a China, ela está isentando também, mas ela fala, não dá para seguir aqui. Essa guerra tarifária é pior para todos os lados. Então, assim, a tendência é de baixar tarifas mesmo, tá? A tendência acho que já está durando mais do que se imagina esse processo de tarifas. Então a tendência é baixar mesmo. Tá bom? Tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês? Eu acho que é isso. Então, assim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre o assunto. Vídeo rápido mesmo, porque a gente tem pegado essas informações e trazido para vocês para todo mundo entender melhor como é que andam as coisas, o procedimento, o andamento das coisas. Então deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. É isso, gente. Obrigado, viu? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!